Gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de todo mundo, Maria Inês, Daniel tá aqui. Queria agradecer os apresentadores também, que vão apresentar seus trabalhos aqui hoje. Bom, hoje a gente dá início à primeira mesa do nosso segundo dia, do terceiro dia. Hoje é o nosso último, para a gente fechar com chave de ouro, né? A gente vai, então, começar a mesa de problemáticas sociais, a segunda mesa com esse tema. E hoje a gente tem a presença da Marília Xavier de Lima. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Anhembi Morumbi, mestre em comunicação social pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, possui graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social da UFJF, e ela vai apresentar o trabalho Devir, personagem no cinema brasileiro contemporâneo, estética, política e performance. Depois a gente vai ter a apresentação da Ábia Reame Alves, desculpa se eu não falei o nome certo, é estudante do 4º semestre de Psicologia pela Universidade Anhembi Morumbi, de Piracicaba. Ela é aluna da iniciação científica e interessada na temática de identidade e reconhecimento. E ela vai apresentar para a gente o trabalho Atípico, a nova representação no transtorno do espectro autista. E depois a gente tem o trabalho da Tati, ela é Tatiane Monteiro da Cruz, doutoranda e mestre em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em Libras pela AVM e Neurociência, Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Mackenzie, graduada em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é autora do livro O Surdo no Cinema, Mudanças de Paradigma, professora de Libras e Língua Portuguesa no Instituto Federal de São Paulo, e ela vai apresentar um projeto com o mesmo título do livro, O Surdo no Cinema, Mudanças de Paradigma. Então, para começar hoje, eu vou chamar a Marília para apresentar primeiro. Então, boa tarde a todos e todos. Eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de poder apresentar, né, esse trabalho. Eu fiquei muito feliz de poder participar aqui da jornada. Eu terminei já, né, o meu doutorado aqui na Anhembi, eu fiz a defesa em junho, mas ainda não cortei meu cordão, assim, ainda quero ficar participando das coisas, eu ainda tenho muito apego ainda pelos professores e pelo programa, e achei super legal essa jornada agora, de ver o trabalho de tantos alunos e alunas aqui, dos meus colegas, fiquei super feliz com essas pesquisas, e assim, aí estou trabalhando essa separação ainda, né, mas por enquanto eu ainda quero continuar ainda mantendo esse vínculo, né, com um programa que eu gosto demais. Então, o que eu vou apresentar aqui são fragmentos, assim, é uma parte da minha tese, mas na verdade é mais o conceito geral que eu tentei trabalhar na tese, né, eu fui orientada pela professora Maria Inês e orientada também pelo professor Jamer. Eu era da linha 1, da linha 2, né, então eu vou apresentar algumas coisas aqui de um pensamento sobre que eu trabalhei na tese, né, para pensar um pouco do cinema contemporâneo brasileiro, né? Eu tentei buscar mais esse recorte de filmes contemporâneos que trouxesse relações entre os participantes do filme e também as pessoas que são filmadas, né? Aquelas pessoas que participam ali do filme, junto ali então da equipe, né? Eu vou apresentar mais uma coisa um pouco mais aberta, assim, mais mesmo como um pensamento, né? Então, a ideia mais é introduzir um pouco dessa ideia, desse conceito que a gente trabalhou então na tese. Eu queria iniciar pensando sobre o personagem, né? Uma coisa que surgiu, inclusive, na minha própria defesa, e hoje eu estou tentando trabalhar melhor essa noção de personagem. E aqui eu trouxe esse conceito de personagem da Renata Alottini, que faz esse estudo no personagem no teatro, né? Ela faz uma espécie de um estudo ali de como se deu essa introdução do personagem no teatro, né? No livro que ela tem sobre dramaturgia. E eu achei muito boa essa introdução que ela faz do personagem, que é a ideia de um personagem como uma imitação, assim, quando a gente cria um autor, ou um poeta, ou um dramaturgo, ou até mesmo um roteirista cria um personagem, pensando esse personagem como uma imitação, como uma recriação de traços, por exemplo, fundamentais de uma pessoa.
E aqui o que me interessa, fundamentalmente, é essa ideia de imitação, assim, de recriação, ou seja, um personagem que imita ou que traz coisas de alguma coisa que já foi pré-determinada, ou que está no imaginário, ou se não que já existia, mas que tem um vínculo, que tem uma base ali com o real, né? Então a gente tem um ator que vai interpretar esse papel, esse personagem, já baseado numa coisa que foi traçada, então, antes, né? Uma coisa que é, então, pré-determinada. Isso, para mim, é importante porque a ideia, então, de um devir personagem é justamente colocar em xeque essa pré-determinação, essa coisa que já foi elaborada antes e colocada para o ator ou para a atriz, então, atuar. E aí eu queria começar com um exemplo de um filme, e aí se não estiver saindo o som, por favor, vocês me avisam, que é um curta-metragem, é uma cena aqui, um fragmento do filme, que é o curta-metragem Estamos Todos Aqui, que é um filme da Chica Santos e do Rafael Melim, e aí me avisem se não estiver saindo o som. Agora foi. Foi tudo. Salve, salve. Meu nome é Rosa Luz. E ontem a minha personagem foi expulsa de casa. Fui agredida, espancada e humilhada pelo meu próprio pai. Eu fui abrigada nessa casa, mas só por essa noite. Meu nome é Rosa, não é Lucas. É Rosa. Esse curta-metragem, a história dele se passa ali na zona portuária de Santos. Essa parte é o comecinho ainda do curta-metragem, e aí a ideia, assim, né, de trazer esse fragmento é mostrar a Rosa Luz, que é essa personagem, né, que fala olhando para a câmera, e o modo como ela se apresenta, falando que ela é Rosa Luz e não Lucas, e que a personagem dela foi expulsa de casa, né, então ela fala na primeira pessoa se referindo à personagem dela, né, e aqui a gente já começa a pensar essa ideia de uma fronteira, né, que se estabelece na relação do ator com o personagem, que aqui vai começar a se diluir. Ou seja, eu tenho uma personagem que é chamada de Rosa Luz, que é interpretada pela Rosa Luz, essa atriz, performer e multiartista é a própria Rosa Luz, que é também uma mulher trans, e ela interpreta um personagem que leva também o seu nome. Então, a ideia, assim, de pensar esse devir personagem é um personagem que fica na fronteira entre aquilo que é como personagem e aquilo que traz também de referência a si mesmo no dispositivo cinematográfico. E aqui nesse caso, né, ela fala olhando para a câmera, né, e falando também da sua própria personagem, como se ela se colocasse, então, numa forma de uma composição que vai ser feita durante o processo do filme. Olhar também direto para a câmera, né, faz com que essa ideia de quarta parede, né, que eu nem entro tanto nisso, a quarta parede, porque aqui já fica tudo muito diluído. A gente já não tem tanto essa relação, por exemplo, de bastidor. Quando a câmera vira e mostra, por exemplo, essa família, né, que vocês estão vendo aí, que é a família que abrigou a Rosa Luz, eles também estão olhando para a câmera e tem gente que está olhando para a Rosa Luz, né, cada um está olhando para o lado. Mas é como se houvesse um esvaziamento, né, dessa fronteira que teria entre a equipe, por exemplo, do filme, e a própria cena, né? Então, a ideia é pensar isso como um processo, né? Como uma construção. Nesse sentido, então, a ideia de devir personagem é pensar esse personagem sendo construído durante o processo também do filme e também como uma abertura, né? Também como esse lugar fronteiriço, entre lugares ou também informação. E faz com que a gente também entenda esse personagem num outro sentido, assim, ou seja, se eu vejo a Rosa Luz, que é uma artista, que atua como performer e também como atriz e também como musicista, e eu vejo essa Rosa Luz como um personagem num filme, alguma coisa se esvai, né, em relação àquela construção fechada e pré-determinada, então, do personagem. Eu queria colocar aqui mais um exemplo de um devir personagem, que é de um outro filme, que chama Inabitáveis também, é um curta-metragem, é do Anderson Bardot. E aí eu vou só explicar, contextualizar um pouco desse trecho, porque esse trecho é o final do filme. O filme, ele se passa em Vila Velha, em Santos. A história dele é a história de apresentação de uma construção de um espetáculo de dança, que também chama Inabitáveis, de dois homens negros. E aí tem um coreógrafo, né, desse espetáculo que conhece
conhece, e aí ele conhece uma outra personagem, que é Pedro, que é um jovem queer, negra, que não se identifica, né, com o gênero masculino, e conhece esse coreógrafo durante uma visita, assim, de um museu. E aí, essa parte que eu vou mostrar do trecho é a parte final do filme, que é uma apresentação de dança dessa personagem Pedro. É Pedro. Menina, o que você está fazendo nessa chuva? Eu quero dançar minha coreografia. Quero dançar também. Então, essa cena final do filme, nesse momento, né, que Pedro aparece, né, nesse lugar, nesse espaço que é um teatro, e aí ela grita, abre a porta, né, eu quero mostrar minha coreografia também, eu quero dançar também, é como se ele saísse do espaço institucional do teatro, né, que ela não participa, né, que ela está fora do teatro, a porta se abre, e aí ela começa a dançar na chuva, né. Então, a ideia de pensar esse fragmento, né, e essa personagem também como um devir personagem, porque Pedro, né, no filme, é uma personagem que é negra, uma personagem que é queer, uma personagem que não se identifica com o gênero masculino, que é interpretado pela Castiel, que também que também não se identifica com o gênero masculino, que também é uma multiartista, performa, e aqui a gente tem o mesmo caso da Rosa Luz, a gente tem uma personagem que traz também de si relações, né, referenciais, como, por exemplo, o corpo, ter um corpo queer, ter um corpo negro, e que vai ocupar um espaço da rua, né, com a sua coreografia, e vai ser iluminada pelo carro de polícia, por exemplo, ou seja, sai do espaço institucional, né, que não pertenceria, e ocupa um outro espaço, né, então, esse curta-metragem, ele tem várias dimensões, assim, políticas interessantes, mas o que eu quero ressaltar é que é o mesmo caso da personagem da Rosa Luz, ou seja, Pedro é o personagem, Castiel é a performer, né, que interpreta o Pedro, né, a personagem Pedro no filme, e que traz essas mesmas relações referenciais, né, daquilo que é no mundo e aquilo que vai trazer para o filme.
Então, o que eu quis pensar um pouco com essa tese é como que esse tipo de atuação, né, de interpretação, vai passar agora pela ideia de performance, né? Ou seja, a gente sai de um tipo de interpretação que seria a atuação, ou seja, um ator interpretando um papel, e agora a gente tem uma relação de performance, né? Ou seja, essa interpretação, essa atuação agora é vista como uma experiência que vai ser criada pelo próprio processo de ficcionalização, né? Eles não estão trazendo apenas a si mesmo no filme, mas eles também foram colocados dentro de uma situação ficcional. Então, pela performance, essas fronteiras elas vão ficar então diluídas, né, entre a cena e esse espaço também fora da cena. Esses limites, né, por exemplo, das paredes começam então a serem quebrados. E aí, por fim, né, a ideia assim que eu quis pensar até mesmo em relação a questões políticas, também estéticas, desse tipo de trabalho com esses novos sujeitos, né, que estão aparecendo cada vez mais no cinema brasileiro contemporâneo, é que agora, né, esses personagens e esses performances, eles deixam de ser só um objeto, né, em que a gente vai de projeção de imagens que seriam pré-estabelecidas, né, e aí eles podem agora se tornar presenças vivas, né, por isso que eu trouxe essa citação da Sueli Ronick, que vai pensar justamente agora formas da gente se relacionar com esses filmes e relacionar com obras de arte que já não vão pensar mais esses personagens, ou se não as pessoas que vão ser representadas, atores sociais, só como uma forma já estabelecida, pré-estabelecida, né? Eles vão se compor durante o próprio processo de realização. É isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, muito interessante. Eu não conhecia nenhum desses curtas, já anotei os nomes, já quero assistir. Muito legal mesmo. Vamos guardar as perguntas, quem tiver aí, eu já tenho uma aqui também. A gente faz no final, tá bom, de tudo. Agora eu vou pedir para a Ábia, o trabalho dela sobre a Atypical, a nova representação do transtorno do espectro autista. Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Tudo certo. Perfeito. Boa tarde, então, gente. Eu vou apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, que é sobre a série Atypical, e falar um pouquinho sobre como ela pode ser considerada uma nova representação do transtorno do espectro autista. A gente fez a análise aqui só das 2 primeiras temporadas, e o foco, na verdade, foi de entender essa representação do Sam como um herói na série pode ser considerado uma quebra de estereótipo. Só que para isso a gente precisa entender se ele é considerado um herói. Eu acho que a gente precisa aqui entender o que é o transtorno do espectro autista primeiro. Eu vou falar TEA muitas vezes porque é mais fácil do que falar o nome inteiro. Então, o TEA é definido pelo DSM, que é um livro que guia os diagnósticos aí em transtorno mental, como um transtorno do desenvolvimento. Então, ele vai afetar lá desde a infância e vai comprometer principalmente a comunicação e a interação social. Só que aqui eu falo que ele vai comprometer, mas em níveis diferentes, porque enquanto algumas pessoas no espectro não falam, outras pessoas têm uma compreensão verbal muito acima da média. Há também aqui a dificuldade com o pensamento abstrato, começar a interagir e também participar de relacionamentos. O segundo grande grupo de sintomas são os comportamentos repetitivos. Então, o interesse muito grande em algum tema. Na série a gente vê que o Sam gosta muito de biologia marinha, especificamente de pinguins. A hipersensibilidade a alguns estímulos sensoriais. Na série o Sam está sempre com um headphone, justamente por conta da sensibilidade aos barulhos. Também a gente tem a dificuldade com mudanças, mas a níveis extremos, acima do comum. Então, mudanças numa rotina poderia causar muito sofrimento. Justamente pela variação dos níveis de gravidade e dos sintomas em cada pessoa, é que a gente pode considerar como um espectro. Aí outro conceito importante é a gente falar de estereótipo. A gente considera o estereótipo, então, como uma atribuição de crenças a um determinado grupo de pessoas, normalmente aqueles que são externos ao nosso grupo. E dentro aí da sociedade já tem vários estereótipos circulando e a mídia vai ter um papel de ou naturalizar ou modificar esses estereótipos.
A gente vai entender a representação a partir da ideia do Stuart Hall, de que a comunicação é atravessada por uma ideologia dominante, e essa ideologia dominante basicamente é a cultura. Existe também o fato de que uma mensagem, quando ela é produzida, ela pode não chegar ao receptor da maneira que a pessoa que produziu estava intencionada, porque a mensagem possui diversos sentidos. E isso vai depender ali do contexto cultural, histórico ali de quem está recebendo essa mensagem. Hoje, então, na sociedade, a gente tem uma visão estereotipada do TEA e de qualquer outro transtorno que a gente fale, e a Typical busca justamente ir contra essa ótica. Só que aí a gente pensa que, para que haja uma maior eficácia na transmissão dessa mensagem, precisa haver um equilíbrio entre o produtor e o receptor. Então, tanto quem está fazendo a série quanto quem está recebendo precisa ter uma convivência ali com pessoas que sejam do espectro, ou eles mesmos precisam ser do espectro, para que se entenda. Enfim, aqui a gente vai falar agora do ponto de vista da psicologia social sobre o conceito de identidade. É um termo bem complexo, mas o Antônio Ciampa entende que a identidade ela é construída nas relações sociais e a partir dos grupos que a gente ocupa. Então, a identidade ela é uma metamorfose, ou seja, a gente está sempre em constante transformação e a identidade está sempre também em busca de uma emancipação. Uma pessoa, justamente por ocupar diversos papéis e lugares sociais, ela vai representar diversos personagens da identidade, digamos assim. Em cada contexto vai ser determinado que parte da identidade vai ser mostrada. Existe também a identidade pressuposta, que seria uma expectativa que os outros têm sobre o indivíduo. É aquilo que os outros esperam que o indivíduo seja. E aí cabe ao indivíduo aceitar aquilo que vem dos outros ou não. Se ele aceitar, ele simplesmente vai reproduzir uma identidade, uma mesma identidade sempre. E aí a gente vai cair na próxima situação, que é a mesmice. A mesmice seria uma tentativa da gente parar esse processo de transformação da identidade. Então, em todos os lugares que você estiver, em todos os grupos sociais em que você estiver, você vai escolher apenas uma dessas faces da sua identidade para ser representada diante dos outros. E aí a gente cai nessa aparência de identidade fixa, que é a situação da mesmice. Esse ato de escolher uma única face da sua identidade para representar, a gente chama de fetichismo de personagem. E por último, o Antônio Ciampa também fala que o reconhecimento dentro dos grupos sociais é aquilo que permite que a identidade se transforme. Então, quando o reconhecimento não acontece, a pessoa não consegue sair da situação da mesmice. Aqui, então, agora partindo para a análise da série, foram identificados alguns objetivos do Sam. Na primeira temporada, os objetivos dele eram de ter uma namorada e de ser mais independente. Enquanto na segunda temporada eram de lidar com as mudanças que estavam acontecendo em todas as esferas, aplicar para a faculdade e encontrar uma nova psicóloga. A gente percebe que todos esses pontos, com exceção da independência, foram resolvidos. A independência, na verdade, a gente percebe que ele ganhou mais autonomia ao longo da série, mas ele transfere, ele desloca esses atos de dependência para outras pessoas. Então, por exemplo, tudo que ele era dependente da família dele na primeira temporada, na segunda temporada, justamente pela família tá um caos, ele desloca para os amigos, para Paige, para o Zahid e para o Ivan. Aí depois, então, a gente passa aqui para a análise seguindo a trajetória da jornada do herói. E eu vou destacar alguns pontos. O chamado aventura parte justamente da Júlia, que é a psicóloga. Então, em uma sessão, ele fala que as pessoas consideram ele estranho e, por conta disso, não seria possível para ele namorar. E ela fala que não, que ele vai conseguir, ele tem que se arriscar. No episódio 4, a gente tem a travessia do limiar, que é justamente quando ele pede a Paige em namoro. Aí, outro ponto que acho interessante é a aproximação da caverna oculta.
Aqui a gente vê que esse é o momento em que a Paige se declara para ele, ela diz que ama ele, e ele não sabe se ele sente o mesmo por ela, e ele também não faz ideia de como é que ele vai descobrir isso. E ele tem pouquíssimo tempo até a aprovação. Isso pode ser visto de duas óticas. A gente pode entender pelo lado do pensamento, da dificuldade com o pensamento abstrato em pessoas no espectro, ou a gente pode entender pelo fato de relacionamentos e emoções serem complexas para qualquer ser humano. Aqui a gente tem no capítulo 8, então, o retorno com Elixir, que é o final aí da jornada nessa temporada, e é justamente esse momento em que o Sam está conversando com a Paige, e ele diz que ele tentou reduzir o amor e os relacionamentos a alguma coisa simples, e ele percebe que não era nada simples. Aqui, então, a gente percebe que na temporada 2 tem uma reorganização completa do mundo comum, porque o final da primeira temporada trouxe mudanças, ele rompe com o vínculo terapêutico, a família dele tá um caos, ele termina com a Paige, depois vira amigo dela, tá tudo uma bagunça. Aqui no capítulo 4, a gente tem o mentor, que é a figura da Mrs. Whittaker, e ela, nesse capítulo especificamente, ela está fazendo uma orientação quanto à carta dele de aplicação para a faculdade. E ela sugere que ele escreva sobre as conquistas com o autismo, porque o tema da carta era conquistas. E ela fala, na verdade, que ele poderia escrever sobre o fato de que ele já está trabalhando há mais de um ano no mesmo emprego, e o fato dele ter autismo e ter um emprego estável, né, essa correlação é uma conquista. E ele fica indignado e fala que ele não vai escrever sobre isso, porque ele não considera isso uma conquista. E nesse momento ele diz que o TEA é uma característica dele e não uma conquista. Então esse é um ponto bem importante. Aqui, então, como conclusão, a gente percebe que a intenção da série era representar o espectro como algo singular e ao mesmo tempo coletivo, para trazer reconhecimento e pertença, ou seja, mostrar que o espectro pode ser diferente em várias pessoas, mas ao mesmo tempo trazer esse sentimento de representação. E como isso? No início da série, ele fala que existe, didaticamente, ele fala que existe um espectro e que ele está em uma ponta dele e que existem pessoas diferentes que estão no meio, em outra ponta, enfim, ele dá esse exemplo para mostrar que existem diferenças dentro do espectro. Aqui a gente também responde à pergunta inicial, será que o Sam é um herói? Sim, a gente pode considerar ele um herói, porque, primeiro, ele coloca o espectro autista como algo indissociável, como uma característica, e fora do âmbito de força antagônica ou de problema. E segundo motivo é porque todo herói passa, ao final da jornada, por uma transformação. E a gente vê isso no retorno com Elixir. Na primeira temporada, ele teve o autoconhecimento lá sobre o amor e os relacionamentos. E na segunda temporada, ele percebe que ele ama a Paige. E aí, do ponto de vista da psicologia social que a gente estava vendo, a gente entende que justamente por ele ocupar diversos grupos e contextos sociais, ele é considerado aí uma identidade em transformação, porque ele sai da identidade pressuposta no início da série, que a mãe dele colocava, então, como a pessoa que é dependente, que não vai conseguir fazer nada sozinho, e ele parte para uma emancipação. E aqui, por último, a gente percebe que as situações que são apresentadas na série poderiam ser vividas por qualquer adolescente. Então, por exemplo, medo de lidar com garotas, insegurança, ter que buscar independência, aplicar para a faculdade. E é aí o que permite que tanto as pessoas do espectro se sintam identificadas e reconhecidas, tanto pessoas que olhem a partir de uma visão de transição para a fase adulta. E aí, do ponto de vista da psicologia social, novamente, a gente entende aí como não estereótipo todo sujeito que se permite ir à emancipação e não ficando preso a uma única representação de si. E é isso, gente. Terminei. Acho que deu tempo aí. Ótimo, parabéns. Muito legal sua pesquisa.
Muito interessante. Eu não assisti a série e o jeito que você explicou deu pra visualizar muita coisa, assim, deu pra dar uma grande entendimento da série, dessas 2 temporadas, bem legal. A contextualização que você fez. Parabéns. Bom, Obrigada, vou Gi. pedir para as pessoas guardarem as perguntas também, para que a gente vai agora assistir a apresentação da Tatiane, O Surdo no Cinema, Mudanças e Paradigmas. Tati? Ah, foi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou começar a apresentação, ok? Beleza, boa sorte aí, boa apresentação. Tá, obrigada, gente. Qualquer coisa, fala comigo no chat, tá bom? Porque com a apresentação aberta, eu não consigo ver o Thiago. Então, vamos lá. A minha pesquisa, esse trabalho aqui que eu vou apresentar para vocês, é baseado na minha tese, que ela está em andamento ainda, né? Então, o professor Rogério é meu orientador aqui. E a minha pesquisa, ela envolve 3 filmes contemporâneos, que é A Forma da Água, Um Lugar Silencioso e A Gangue. Vocês estão vendo essas pequenas imagens aqui? Elas são desses 3 filmes, né? E o foco principal é o protagonismo da língua de sinais nesses filmes aqui. Então, qual o meu objetivo aqui? Eu quero traçar um paralelo entre filmes lá dos anos 50, 60, 70 e 80 até os anos 90. E esses filmes, eu vou comparando as temáticas desses filmes do ponto de vista patológico, tecnológico, ou os filmes atuais de 2010, 2020, dessa década assim. Então, esse é os objetivos que eu tenho. E, dentro disso, eu analiso também o protagonismo da língua de sinais nesses filmes contemporâneos, né? Porque por isso está tudo interligado. Tem uma conexão entre os filmes lá da década de 50 até 90 e os filmes atuais. Para que a gente entenda sobre essa questão do protagonismo da língua de sinais, o porquê a língua de sinais é importante para a comunidade surda, para uma pessoa surda, eu trago a discussão de Gesser. Audrey Gesser, ela escreveu um livro e que ela fala, língua de sinais é língua, porque esse é um discurso que nós, da comunidade surda, a gente afirma constantemente. Eu, como professora surda, todas as minhas aulas eu sempre falo, língua de sinais é língua. Igual eu trago as imagens aqui, Libras é uma língua e não uma linguagem. Por que eu estou falando isso? A gente vê muito em jornais, revistas. Na minha pesquisa de mestrado, eu encontrei muito isso. Ainda existe um senso comum de que a língua de sinais é linguagem. Por que ela é linguagem? Porque como é gestos, é sinais, as pessoas pensam que isso está universal, todo mundo entende. E não é bem assim. Então, por isso que eu coloco línguas de sinais, elas são diferentes em todos os países. Elas não é uma língua universal, tá? E a Gesser, ela traz a discussão no seguinte sentido. O que vemos é que o discurso aparentemente gasto porque a gente fala disso desde 1960. Mas ele é necessário, precisamos ser repetido várias e várias vezes para que a constituição social dessa língua minoritária ocorra, ou seja, para chegar a uma legitimação e reconhecimento por parte da sociedade como um todo. Se a sociedade ainda não tem essa internalização de que a língua de sinais é língua. Então, nós precisamos estar constantemente repetindo isso para chegar a essa legitimação. Assim que se torna essa língua visível, a gente desvia a concepção de surdez como deficiência, vinculada às lacunas de cognição e do pensamento. Como eu falei nos meus objetivos lá. O pensamento patológico, esse discurso patológico, ele está ligado a essa concepção de surdez como deficiência. Porque, claro, a surdez é uma deficiência, mas ela não é só isso. Existe toda uma cultura, existe identidade. São essas coisas que não existem em outras deficiências. Por exemplo, cegos, cadeirantes, eles não têm uma cultura cega, uma cultura cadeirante, mas o surdo tem uma cultura surda. Então, a gente tira essa concepção de deficiência e entra a concepção de surdez como diferença linguística. Porque
ele tem uma língua diferente e essa língua dá a ele possibilidade de desenvolver uma cultura, comportamentos, visão de mundo diferente. Então, é por isso que eu trago essa instituição aqui. Para a gente entender melhor toda essa concepção, a gente precisa também entender a história. O que aconteceu com a língua de sinais? Lá em 1880, houve o Congresso de Milão. Esse congresso ele determinou que a língua de sinais estaria proibida em todo o mundo. Ou seja, nenhuma escola no mundo inteiro poderia ensinar a língua de sinais. As pessoas surdas, crianças surdas, não tinham mais o direito de aprender a língua de sinais. Elas tinham que aprender apenas oralizar. Oralizar falando assim, né? Então, aí, em 1954, a gente tem o primeiro documentário da história que trata de pessoas surdas. Mas esse documentário, ele também traz essa concepção de surdez como deficiência, porque ele mostra crianças surdas que precisam, como elas aprendem a falar. Aí tem uma professora que ensina eles a falar, então ele mostra todo esse cotidiano de crianças que estão em escola e não tem sinais nenhum, porque está dentro desse período de proibição da língua de sinais. A proibição da língua de sinais começou nesse período de 1880 e foi até 1980, ou seja, um século. Mas dentro desse período de um século, claro que movimentos sociais aconteceram, várias coisas iam acontecendo, só que mudar toda uma sociedade é tempo, né? E aí a gente teve, em 1960, o primeiro estudo sobre a língua de sinais americana. William Stockwell, ele foi a primeira pessoa que pesquisou a língua de sinais americana e descobriu que a língua ela tem todos os parâmetros linguísticos da língua oral, ou seja, ela tem fonética, fonologia, sintaxe, semântica, que são todos os parâmetros essenciais para ter uma gramática de uma língua. Então, ele descobriu que a língua de sinais também tem isso. E essa pesquisa dele acabou sendo o pilar para outras pesquisas na área. E mais para frente ainda, eu coloco 1962, o filme O Milagre de Sullivan. Por quê? Porque esse filme, ele é de Arthur Penn, o diretor Arthur Penn. Logo depois que teve esse desenvolvimento do estudo da língua de sinais, eles colocaram um filme que começa a trabalhar a língua de sinais. Que até então, eram pouquíssimos filmes que você via a língua de sinais. Então, aqui no Milagre de Sullivan, conta a história de Helen Keller. Helen Keller, ela era surda cega. E por volta de 9 anos, mais ou menos, que ela aprende a se comunicar através da comunicação tácita, que é língua de sinais táctil. Isso mudou a vida dela. Ela conseguiu aprender a ler, a escrever, e foi para o mundo, fundou escolas. Então, ela foi um personagem muito importante. Personagem não, uma figura importante dentro da nossa comunidade surda e de surdos cegos também. Então, a gente tem, depois, mais à frente, em 1979, o filme O Seu Nome é Jonas. Como eu falei, a proibição da língua de sinais foi até 1980. Só que nesse filme, em 1979, ele já começa a mostrar a mudança do oralismo para o bilinguismo. Ele só começa a mostrar que a sociedade já estava aceitando essa mudança, porque eles estavam vendo que ficar sem a língua de sinais para o surdo não estava fazendo com que ele evoluísse cognitivamente, socialmente. Ele ficava sempre com trabalhos manuais, ele não tinha ascensão dentro da sociedade, aquela coisa assim, que quer estudar, quer fazer. Ele não tinha isso. Ele ficava sempre de lado, escondido, família escondida. Inclusive, nesse filme, Seu Nome é Jonas, como a colega agora acabou de falar sobre o espectro de autismo, esse garoto Jonas, ele foi considerado autista antes de descobrir a surdez. Então, eles mostram esse pensamento da sociedade que considerava a surdez como uma doença mental. Era comum esse pensamento da época, né? Então, eles mostram tudo isso e começam a introduzir a língua de sinais como uma forma importante para o surdo. E depois, mais à frente, a gente teve o Filhos do Silêncio,
Esse filme, Filhos do Silêncio, ele teve a primeira vez que uma atriz ganhou o Oscar. E de lá para cá, de 1976 para cá, não teve nenhum outro personagem surdo ou ator surdo que tenha ganhado o Oscar, né? Então, isso para mim foi muito importante. Desses 86 em diante, teve vários outros filmes que trabalharam a língua de sinais, porque cresceu o número de produções, né? Aí nós chegamos na diferença linguística e do protagonismo da língua de sinais, com a década de 2010 até 2020, né? Com esses filmes aqui que eu estou mostrando para vocês. A Tribo foi o primeiro, A Forma da Água, O Lugar Silencioso e O Som do Silêncio, que foi o ano passado. Então, todos esses filmes, eles tratam da surdez enquanto diferença linguística. Eles não tratam da problemática da surdez, que o surdo precisa falar para ter alguém, o surdo ele tem um problema para ser ouvido. Não é isso. Ele é um ser humano como qualquer um, ele tem uma língua como todo mundo tem uma língua, então ele vive em sociedade como todo mundo. Então esses filmes eles tratam disso. E depois eu faço uma análise do filme A Tribo. Por que eu falo A Tribo ao invés de falar A Gangue? Porque na minha pesquisa de mestrado, eu vi que usar o nome original do filme, ele dá a visão de povo surdo, cultura, porque muito embora o contexto seja de uma marginalização, porque os personagens eles estão dentro de um contexto de criminalidade, mas apesar disso, eles são um grupo, uma tribo, é uma tribo surda, então convém usar o nome na tradução literal. Então é isso que eu trabalho aqui. Esse foi o primeiro filme que ele ganhou destaque, gravado 100% em língua de sinais. Todos os personagens são atores surdos, a língua de sinais é ucraniana e é uma temática que não envolve a problematização da surdez, ela trata mais a humanização. Quando eu falo humanização, é tratar o surdo como ser humano e não como um coitado, porque muitas vezes se trata a pessoa com deficiência como coitada. Não, ele é um humano como todo mundo, com defeitos, qualidades, como todo mundo. Então ela tira esse estereótipo de sujeito deficiente e incapaz. Depois nós temos Um Lugar Silencioso. Esse filme também ele traz uma novidade, que ele usa a língua de sinais como elemento narrativo para o efeito de silêncio no gênero de terror. Trabalha com a língua de sinais americana, a personagem é uma atriz surda, assim como o outro filme, A Tribo, todos os personagens são atores surdos, a temática ela não é sobre a surdez, então isso já muda a visão, porque todos os filmes de antes, eles tratavam da surdez enquanto problematização. Esses filmes eles não estão falando da surdez, é uma narrativa completamente comum. E depois nós temos A Forma da Água. A Forma da Água também, ela usa a língua de sinais como representação do silêncio e elementos de comunicação. A atriz, ela não é surda, ela é muda, a personagem é muda, a atriz é ouvinte. E ela, a personagem Elisa, ela usa a língua de sinais e a comunicação dela está direcionada a 3 outros personagens, que é a Gelda, sua colega de trabalho, o seu vizinho Gilles e A Forma da Água ali. Então, a Gelda, ela representa a comunidade negra. O Gilles representa a comunidade LGBT e a Forma representa o diferente, o outro. E todos eles são representações de minorias, que elas são oprimidas diante da sociedade. E elas querem elevar sua voz, elas querem falar. Então, a língua de sinais é usada nesse sentido de representação do silêncio, nesse filme. E nós temos aqui uma conclusão, né? Então, assim, os filmes que eles apresentam a problemática da surdez como condição patológica a ser curada, nesses filmes a língua de sinais ela não tinha protagonismo. Mas com a nossa mudança social e o filme A Tribo, essa língua ela passou a ter mais visibilidade. Com isso, teve novas possibilidades de uso da língua de sinais dentro da narrativa. Ela pode ser usada como elemento narrativo e estético, no caso, por exemplo, para trabalhar o silêncio. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Tati, que linda apresentação! Muito linda a sua apresentação.
Parabéns. Obrigada, pessoal. Paty, parabéns, muito obrigada. Finalizou aqui nossa mesa maravilhosamente bem, muito legal mesmo. Não sabia da proibição da língua nos Estados Unidos, muito interessante saber disso. Gostei bastante também da apresentação. Várias pessoas elogiando. As 3 foram excelentes, muito legal. Eu só tenho que dizer, primeiro agradecer a essas 3, esses presentes, especialmente a Tati, que presente, muito linda, muito obrigada. Assim, estou sentindo que o nosso terceiro dia vai deixar saudades em todos os outros dias, porque se a gente começa assim, tô com borboletas na barriga. Parabéns, meninas, lindo trabalho de todas. E é muito legal ver 3 mulheres falando sobre assuntos tão importantes, né, tão significativos. As apresentações foram muito bonitas, muito orgulho de estar nessa mesa aqui hoje, gente. Sério, parabéns a todas. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu vou fazer uma para Marília, então. É mais uma curiosidade. Marília, você tá me ouvindo? Eu queria saber sobre os filmes que você está usando na sua pesquisa, porque você mostrou 2 curtas, né? Mas a pesquisa imagino que tenha mais material, né? Não, eu achei curioso que os 2 são feitos em Santos, você falou? Acho que é isso? Não, o Habitáveis foi feito em Vila Velha e Vitória. Ah, Vila Velha e Vitória. Legal. E aí o trabalho inteiro é sobre curta-metragens ou você usa longas também? É mais uma curiosidade. Sim, legal. O trabalho, eu acho que ao todo foram 16 filmes, assim. Aí tem vários curtas-metragens, pelo menos tem acho que mais uns 4, e longas também, entre longas. Porque aí o recorte foi feito, assim, mesmo de filmes que tinham essa semelhança, assim. Por exemplo, esse filme do Inabitável é muito parecido com Esse Amor que Nos Consome, que é um longa, né? Então, eu fui fazendo tentando fazer esse recorte que trouxesse filmes similares, mas sem hierarquizar em relação a curta, média ou longa, né? Então, os curtas tratados iguais aos longas, assim. Eu gosto muito de curta-metragem também, assim, acho que eles são, bem isso, assim, as cenas, elas são muito fáceis, assim, de você já pegar aquilo que você quer como conceito, assim, né? Sim, faz sentido. Muito legal, parabéns. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Os professores orientadores estão aí, quiserem falar alguma coisa também, que devem estar bem orgulhosos das apresentações, foram todas bem legais. Muito suspeita para falar. Eu ia falar isso. Inês, eu só estou imaginando, tem 2 caras que eu estou conseguindo imaginar, assim, de explosão de orgulho. A Inês é uma que deve estar, assim, explodindo de orgulho de verdade. E o Daniel, com o trabalho da Abby, eu tenho certeza que ele está bem feliz. Tenho certeza absoluta que rolou isso mesmo. Gostei de ver, menina. Ai, deveria estar mesmo, porque é bem legal. É o Jamer também. Jamer, desculpa, eu não vi que você estava aqui. Desculpinha. Aí falei, conheço meu orientador. Quer falar, Dani? Alguns dos professores querem comentar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta? Também para Claro, Tati? fica à vontade. Tá. Que eu queria saber mais em relação ao cinema brasileiro, assim, em relação aos sinais, se tem alguma coisa no Brasil que talvez se assemelhe ao filme Tribo, alguma coisa assim, mais assim no contexto brasileiro, ou da TV também, né? Porque eu não sei se no cinema tem alguma coisa assim, ou de série, alguma coisa assim. Então, tá dando para ouvir aí? Ok. No Brasil, nós começamos a ter agora algumas produções em língua de sinais, tá? Filme, no sentido da Tribo, desses outros filmes que eu mostrei, assim, nós não temos ainda, mas nós temos a série, que saiu na Netflix do ano passado, a série Crisálida. Essa série Crisálida, ela tem 4 episódios de mais ou menos 30 minutos, 30, 40 minutos. Ele fala sobre a nossa sociedade brasileira, a cultura surda brasileira, as dificuldades familiares, no caso, uma família ouvinte criando filho surdo, namoro entre surdos e ouvintes. Então, essas temáticas da realidade do surdo. Trabalho também, então tem vários interessantes.
em cada episódio tem uma coisa que você aprende sobre a realidade do surdo brasileiro. Então, essa é a Crisálida, da série. Netflix, eu acho que ainda está disponível na Netflix. Eles estão preparando já a segunda temporada. E tem também uma animação. A animação é e as Mãozinhas. Essa animação é mais infantil, mas ela mostra uma menina que ela faz sinais, conversa com os animais, que também aprende sinais junto com ela. E cada final do episódio, ela ensina alguns sinais para as crianças poderem aprender. Então, esses são os dois materiais que são novos, de 2019 para cá. Né? E é o que eu conheço. Não sei se tem mais algum, ainda não, porque é só isso. De filme mesmo, acho que não tem. Tati, eu tenho mais uma coisinha para perguntar para você, então, aproveitando que você já está aí com o microfone ligado. Mais uma curiosidade, porque você é formada em letras, né? E aí eu queria saber o que te levou a querer pesquisar o cinema, se você acha que o cinema consegue representar bem a questão do surdo dentro da sociedade, e se você acha que talvez seja por isso que no Brasil a gente não tem tantas produções com personagens surdos, com essa representação. Por que o cinema? Boa pergunta. O cinema é uma paixão, tá? Eu fui para a área de letras também porque é outra paixão minha, eu gosto de literatura, então eu me formei no Letras Libras, focando especificamente no estudo da Libras. E quando eu vi a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado nessa área, aí eu falei, eu vou aproveitar e vou levar para esse campo essa discussão a respeito da surdez, da língua de sinais, porque, como você mesmo falou, a gente não tem visibilidade no Brasil sobre isso. Existem atores surdos, tem vários atores surdos, mas eles não são conhecidos da sociedade. Eles não estão lá numa malhação, numa novela, eles não estão nos filmes brasileiros. A produção brasileira em relação à surdez, ela é muito pequena. Quase não tem. Então, alguns filmes, eles ficam restritos mais à comunidade mesmo. E a gente precisa relevar isso, sair da comunidade para o resto da sociedade. Então, por isso que eu estou trazendo esse protagonismo aqui, que os filmes lá fora eles estão fazendo isso. Quem sabe isso reflita no Brasil e, futuramente, eles criam filmes dentro disso. Então, o fato de sair a série só me deixou feliz. Falou, porque dentro dessa série que eu falei, tem vários atores surdos também. Não é só ouvintes, assim. Só que são atores que não são conhecidos. Então, a gente precisa trazer essa visibilidade. Então, eu escolho essa área por isso. Pela falta de visibilidade, para tentar promover mais isso. Tá bom? Legal. Muito obrigada pela resposta. É isso. É muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Realmente muito importante. Muito legal. Muito bonito também. Parabéns. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém? Então tá bom, gente. Acho que a gente pode finalizar. Oi, pessoal. Só uma pergunta rapidinho para a Ábia sobre o Açupical. É porque eu achei interessante, né? Eu não conhecia esse filme ainda. Então, você acha que, comparando o Açupical com outros filmes, se caso você conheça outros filmes, você acha que a sociedade ela ainda tem um estereótipo muito grande em relação ao autista? Conforme eu já assisti também outras séries, tipo Good Doctor, que apresenta um médico que tem transtorno de espectro autista, e existem algumas outras, alguns filmes também. Existe um filme novo da Netflix que chama, acho que é O Farol das Orcas, mas esse eu não assisti ainda. Comparando assim o que eu já vi de Atypical e de Good Doctor, eu acho que Atypical traz uma representação talvez um pouco mais próxima da realidade. Mas assim, preciso entender melhor, assistir mais Good Doctor para ter certeza e tudo mais. Mas o que mostra lá é sempre colocando
o médico numa situação de tipo, ai, ele não pertence a esse lugar, ou ai, a gente só contratou ele para cumprir cota, sabe? Só que, de certa forma, isso também traduz um pouco da realidade, então fica num ponto complicado. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Consegui sim, muito obrigada. Sobre o Farol das Orcas, eu assisti o filme. Eu achei o Farol das Orcas, assim, um tanto estereotipado, né? Uhum. A criança, ela é focada totalmente nela, mas também gosta de animais marinhos, igual a Fipical. Também gosta. E aí ele tem contato com orcas, então ele começa a melhorar a capacidade de sociabilização dele com o contato com a orca, né? Então, eu achei assim, estereotipado justamente porque todos os autistas têm que ter esse tratamento com animal, alguma coisa, para se sociabilizar? Ou será que ele conseguiria se sociabilizar com outros pares mesmo, família, amigos, assim, sem um contato com animais? É o que eu penso, né? Uhum. Sim, sem dúvidas. Eu achei interessante que você falou no seu trabalho que quando a surdez é colocada como representada como uma doença a ser curada, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Então a gente corre o risco aí de ter uma representação estereotipada, né? Da mesma forma, isso acontece com o espectro autista, quando a gente coloca como aí uma doença a ser curada, um problema ou alguma coisa desse tipo, vai cair numa representação, como que eu posso dizer, ruim ou, enfim, estereotipada, porque não tem cura. No caso aqui, o espectro autista não tem cura. É isso mesmo. Queria aproveitar a discussão sobre os dois trabalhos para perguntar para vocês duas sobre a importância de ter pessoas tanto surdas quanto autistas na produção. Porque analisando o trabalho da Tatiane, dá para ver que quanto mais a gente coloca atores que são surdos para fazer esses papéis, aumenta essa representatividade, talvez essa mensagem ela fique mais clara, né? Ela fique melhor, não caia nesse estereótipo, não caia nessa ideia da doença. E aí, Abby, eu queria perguntar, você falou sobre isso, né? Mas eu não sei se eu perdi alguma parte. Se tem gente autista na produção de Atípicos, se você tem essa informação, se você acha que isso teria alguma ligação com eles terem conseguido fazer essa representação de um jeito eficiente, sem cair no estereótipo. E se vocês acham que isso é importante. Também queria perguntar para a Tati se ela sabe de algum desses filmes que tinham pessoas surdas na produção ou no roteiro, e o que vocês acham sobre isso. Em Atypical, eu não falei sobre isso tanto na apresentação. Na primeira temporada, se eu não estou enganada, o elenco não é composto por pessoas que estão no espectro, embora tenha consultoria aí de roteiro de psicólogos, enfim, médicos, né, psiquiatras, enfim. Se eu não me engano, quem faz a produção da série tem convivência com pessoas no espectro, mas isso não é o suficiente. E a gente estava até discutindo nas rodas de orientação que houve críticas, né, justamente por parte dos fãs, quanto a essa representatividade. E aí tem uma mudança, começa a ter mudanças, acho que na segunda temporada eu não sei dizer, mas eu sei que na terceira e na quarta já tem, assim, o elenco já tem pessoas que são do espectro mesmo. Tem até uma atriz que ela faz parte da faculdade que o Sam vai entrar, então ela vira amiga dele na faculdade, e ela é do espectro também, na vida real e na série. Quem faz as ilustrações da série, porque ele é um bom desenhista, é um desenhista que também está no espectro. Eu até estava seguindo ele no Instagram. Sim, é muito importante que haja, né, o elenco, enfim, a produção toda aí voltada para uma representatividade, não só para a gente falar de representatividade, mas também colocar o elenco, essa população no elenco, né? E você falou aqui agora do ativismo dos fãs, verdade, realmente.
Legal, que bom que eles estão colocando, dando chance de trabalho para as pessoas também agora, a partir da segunda temporada. Tati, você quer comentar alguma coisa sobre também? Acho que é legal. Sim, eu quero também complementar aí o comentário. Para mim é muito importante que pessoas surdas sejam contratadas como atores e também que sejam contratados na produção, né? Porque jogamos um filme, por exemplo, o filme, como é que é o nome lá? O Som do Silêncio. O Som do Silêncio, o personagem, ele é o Vince, ele teve que aprender a realidade do surdo para ele fazer o personagem. Então, o que acontece? Muitos atores que eles não são da comunidade surda, eles desconhecem as peculiaridades, e aí eles precisam internalizar isso, e às vezes o tempo dele, porque, por exemplo, o filme vai começar daqui 3, 4 meses. Em 3, 4 meses, muitas vezes ele não tem tempo para aprender tudo que ele precisa aprender. Então, se você pega só uma pessoa surda mesmo, ela já está com ela, toda aquela cultura, toda a identidade, ela já está com ela aquilo. Então, para ela representar um personagem surdo, é mais tranquilo, né? Então, sem contar também a questão da representatividade. Se você, por exemplo, vê um filme com negro, você se sente representado. Se você for um negro, você se sente representado porque é um negro. Não é só ser um branco que se pinta de negro. Então, a gente tem que colocar um surdo também para o papel nesse sentido, assim. Então, eu acho que é muito importante essa representatividade. Tá bom? Gente, deixa eu só dar um recadinho. A Laura acabou de me chamar aqui no Zap, ela estava numa reunião, mas ela está acompanhando tudo pro Zap, porque eu estou contando para ela tudo o que está acontecendo. Ela deixou um beijo especial para todos. Ela disse que ela está muito orgulhosa dos trabalhos, e Tati, em particular, ela disse assim: fala que eu vou assistir a gravação tintim por tintim, eu não vou perder nenhum pedacinho, e dar um beijo especial em todo mundo. Ah, legal, Vá, agradece ela lá. Bom, gente, antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que daqui a pouco a gente vai ter mais uma mesa, a mesa de cinema e sociedade, o que eu vou mediar também, e a gente vai ter um trabalho, o trabalho de cinema, literatura e pós-modernidade em 2 versões de Romeu e Julieta, o trabalho O Inferno de Henri Gagos, entre a montagem da história, a história da montagem, Hallyu, estereótipos em vídeos no YouTube e suas repercussões em comunidades de fãs, e Território, Fronteira e Exílio e Metafísica, uma análise sobre o cinema e escritor afeganistão Atik Hamini. Então, o link tá aqui, a Valéria mandou, mas eu vou mandar de novo, vocês estão todos convidados. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo, os trabalhos maravilhosos, muito legal, novamente, ver 3 mulheres com trabalhos tão representativos, importantes, de assuntos que deveriam ser mais discutidos, inclusive. Muito orgulho de estar participando dessa mesa. É isso, gente. Muito obrigada.